E meus amores, vamos estudar juntos? Hoje estaremos resolvendo o livro Bem Me Quer Mais, de Ciência, páginas 119 a 121. É a continuação do estudo sobre a cadeia alimentar. As cadeias alimentares representam as formas de transmissão de energia e de matéria. As teias alimentares são representações de várias cadeias alimentares que se relacionam. E aqui a gente tem um esquema de como funcionaria. Aqui o Sol, como fonte de energia primária, o Sol transmite energia para os produtores. Os produtores eles são seres que produzem o seu próprio alimento, como os vegetais. Os produtores transmitem a matéria e a energia para os consumidores, que são os seres humanos, os animais, certo? Eles se alimentam do ambiente, né? Eles consomem, por isso são chamados de consumidores, mas eles também transmitem a matéria e a energia para os decompositores, quando vêm a falecer, certo? Todos os corpos de seres vivos, depois que se decompõem, transmite exatamente para os decompositores essa energia. Os decompositores, a gente sabe, são os fungos e bactérias. Os decompositores transmitem a energia, transmitem a matéria e a energia, certo? Para, se transformam, né? Em nutrientes e minerais e devolve ao solo, que devolve aos produtores. Então, é assim, é uma cadeia que vai e volta, certo? Tudo volta depois para os produtores, porque os consumidores vivem se alimentando dos produtores e os decompositores vivem se alimentando dos consumidores. E aí os decompositores, que são as bactérias e o fungo, eles devolvem esses nutrientes, né, os minerais para os produtores. Por isso que chamam cadeia, porque é um círculo que vai e volta, certo? Esse é a explicação do esquema, ok? Vamos para a próxima página. Na página 120, retomada. Analise a imagem abaixo e responda as questões. Aqui a gente tem a fonte de energia primária, né, que realiza a fotossíntese através para as algas, certo? Os peixes, que são as algas são os produtores, os consumidores que comem as águas, as bactérias decompositoras, depois que os peixes morrem, também deposita para ela, e depois os decompositores retornam depois de novo para as algas, ok? Então aqui eu coloquei das minhas palavras, porque esse livro não vem com respostas nessa página. Então, qual é a fonte primária de energia? O Sol é a fonte primária, certo? B. Quem são os seres produtores e por quê? A gente viu que são, aqui nesse exemplo, os seres produtores são as algas. Por quê? Porque eles produzem o seu próprio alimento. Quais são os seres consumidores? Por quê? A gente viu aqui que são os peixes, porque eles se alimentam do ambiente, certo? D. Há uma seta que é do ambiente, os peixes em gerais, né? Que se alimentam do ambiente, das águas, de outros peixes e assim vai. Porque eles são consumidores. D. Há uma seta que sai do Sol e chega às algas, certo? O que ela representa e porque ela tem a cor diferente das demais. Ela representa a fotossíntese, a cor verde que representa a fotossíntese. Por quê? Porque ela transmite, a fonte primária transmite energia, certo? É através da fotossíntese, a produção do Sol, certo? A luz solar, que as plantas realizam a fotossíntese. Ou seja, para as plantas terem e produzirem o seu próprio alimento, elas precisam da energia solar, certo? O que as setas que saem das águas, das algas e dos peixes em direção às bactérias representam? Elas representam as bactérias decompositoras. Ou seja, quando os peixes morrem, se decompõem,
e se transformam em bactérias, certo? Há uma seta indo das bactérias para as águas. O que essa seta representa são exatamente os nutrientes e minerais devolvidos ao solo, aos produtores, certo? Você pode devolvido aos produtores, você pode botar o devolvido ao solo. Monte duas cadeias alimentares nas quais o ser humano esteja presente. Em uma delas, ele irá consumir um vegetal, na outra um animal. Você pode utilizar desenhos e recortes. Aí eu coloquei só um exemplo, mas você pode desenhar e fazer. Por exemplo, o capim, que é devorado pelas vacas, as vacas que são devoradas pelos humanos e os humanos que são devorados pelas bactérias. Isso é um exemplo 1, onde ele pede que o ser humano são consumidores de vegetais. É isso? E aqui o ser humano presente aqui, consumir o vegetal e na outra ele vai consumir um animal. E aqui a gente pode aqui batatas, que é o segundo exemplo. O ser humano que come o vegetal, que são as batatas, e as bactérias que comem o ser humano quando se decompõe, certo? Ok? Aqui o ser humano está se alimentando de um animal e aqui nessa cadeia alimentar o ser humano está se alimentando de um vegetal, certo? Vamos para a próxima página. Na página 121 tem o seguinte: o texto a seguir descreve uma teia alimentar. Represente-o por meio de um esquema. E aqui, eu vou ler aqui para vocês e eu tentei representar aqui. Em um ecossistema, um sapo alimenta-se de um grilo, que por sua vez alimenta-se de vegetais. O sapo posteriormente é consumido pela serpente, que é alimento de um gavião. Além de serpente, o gavião também se alimenta desse ecossistema, de pássaros herbívoros. Depois de morto, todos servirão como alimento para os decompositores, que são as bactérias. Então, eu botei um esquema assim: os vegetais que são alimentados pelo grilo, o grilo que é alimento para o sapo que é alimento para a serpente que é alimento para o gavião que é alimento para esse alimento de outros pássaros herbívoros, e esses pássaros que são alimentos dos decompositores, ok? E aqui a quarta questão. Observe as duas cadeias alimentares representadas abaixo e responda. Cadeia A e cadeia B. A cadeia A aqui, algas, que é produtor, caramujo, peixes são consumidores e a garça também consumidor. Na cadeia B, o capim, consumidor é o besouro, o sapo e o gavião. Quem são os produtores? Na cadeia A alga, e na cadeia B, o capim. B. Quais são os consumidores em cada cadeia? Na cadeia A, a gente tem o caramujo, o peixe e a garça. Na cadeia B, a gente tem o besouro, o sapo e o gavião. Que seres vivos estão representados por um X? Aqui, todos eles depois se decompõem. São os decompositores, que são as bactérias e fungos. Quinto, leia a tirinha e relacione com o conteúdo desta unidade. Escreva um pequeno texto resumindo suas ideias. Depois ilustre no caderno a cadeia alimentar citada por Miguelito, nomeando produtor e consumidores. E aí, uma tirinha dele falando: tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? A vaca vive no capim, ela come pasto e mais pasto, muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela pronto. Quer dizer que para você a vaca é um intermediário entre o pasto e nós. E aí ele pede para você fazer um esquema e um texto. O esquema, né? Pasto que é comido pela vaca, a vaca que é comido pelo ser humano. O pasto é o produtor, a vaca é o consumidor e o ser humano também é o consumidor.
E aí você faz um pequeno texto explicando que essa cadeia alimentar é uma cadeia onde se inicia com os vegetais, e os vegetais são comidos pelas vacas e as vacas são comidas pelo ser humano, certo? E com certeza o ser humano são comidos pelos decompositores. E aí você explica com suas palavras essa questão, certo? Da cadeia alimentar. Se você gostou desta aula, dê um like, compartilhe, traga mais amigos para a gente fazer mais aulas, tá bom? Pode continuar sugerindo novas aulas, tá? Até a próxima e fica com Deus.